Uma guerra civil que causou uma enorme mudança na política da Inglaterra. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Esse vídeo ele tem uma base no vídeo anterior em que a gente falou sobre a Joana d'Arc. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui no card para você assistir, que aí você vai ter mais embasamento para entender o que a gente vai falar neste vídeo. A Guerra das Duas Rosas é uma guerra muito famosa. Ela ganhou uma certa notoriedade recentemente porque a série de livros, a série de TV do Game of Thrones teria sido baseada nessa guerra. E ela foi uma guerra civil na Inglaterra que ela foi bastante complexa e mexeu muito com a estrutura política do país. Essa nomenclatura de Guerra das Duas Rosas, ela acaba criando a ideia de que você teria dois grupos adversários, sendo que na verdade são três. A questão é que esses três grupos adversários são a Casa de Lancaster, a Casa de York e a Casa dos Tudors. A Casa de Lancaster é representada pela Rosa Vermelha, a Casa de York é representada pela Rosa Branca e a Casa de Tudor é representada por uma Rosa Vermelha e uma Rosa Branca. Então, o nome da guerra é por causa dessa simbologia dos brasões dos grupos envolvidos, mas foram três grupos que participaram desse conflito. Como a gente falou no vídeo anterior, o rei Henry V ele se casou com a Margarete da França e juntos eles tiveram um filho chamado Henry. O Henry V morreu quando o seu filho ainda estava em gestação e Margarete foi para a Inglaterra, onde ela teve essa criança. Como o filho seria o futuro rei, ele foi de uma certa forma tirado da mãe, foi criado por tutores, foi envolvido no meio da política britânica, sendo que como a mãe era francesa, ela não teve essa mesma participação dessa vida do filho. A Margarete acabou vivendo sua vida sem maiores compromissos, sem envolvimento com política, e durante a sua vida ela acabou tendo dois filhos com um homem chamado Owen Tudor. O Owen Tudor ele era uma figura de uma nobreza alta, porém ele tinha se rebelado contra o rei da Inglaterra e havia perdido muito de suas forças. Juntos eles tiveram dois filhos, Edmund e Jasper Tudor. Esses nomes vão ser muito importantes para o futuro dessa guerra, então gravem esses nomes. Então o Henry VI ele foi criado nesse meio dessa política inglesa, dessa corte inglesa, só que ele foi um rei muito fraco, ele era muito manipulável, ele não era aquela figura forte como seu pai foi, ele tinha mais preocupações com a sua vida religiosa e com estudos do que com a questão política, do que com a questão do governo também. Então ele era uma figura que era muito manipulável. E o principal manipulador dele foi seu tio Humphrey, que foi muito presente esse reinado do Henry VI desde quando ele era uma criança. E essa presença dele acabou gerando alguns atritos entre os nobres. A principal figura que despontou como uma oposição ao governo do Henry VI foi o Duque de York, Richard. O Richard ele era descendente da realeza inglesa, então isso lhe conferia um direito de reclamar o trono da Inglaterra para si. E diante de um rei fraco que era manipulável, ele viu então que ele tinha uma certa chance de conseguir tomar o trono. Em 1453, a Inglaterra perdeu definitivamente a Guerra dos 100 Anos
E isso foi mais um motivo a pesar negativamente contra o reinado do Henri VI. Depois de tudo isso, em julho de 1453, o rei Henri VI teve uma espécie de colapso nervoso, ele ficou adoentado, ele ficava na cama, ele não falava, ficava dormindo, numa espécie de estado vegetativo, digamos assim. E o parlamento inglês elegeu o Duque de York, o Richard de York, como o protetor do reino nessa ausência do Henri VI. Então ele assumiu um cargo muito poderoso dentro da coroa inglesa. Em dezembro de 1454, o Henri VI ele voltou a ter consciência. Ele tinha se casado com uma mulher chamada Margaret de Anjou, que era sobrinha do rei da França. Quando o Henri VI então, voltou desse seu problema de saúde, ele começou a ser muito influenciado pelas ideias da sua esposa, por aquilo que sua esposa estava lhe falando. E um dos pontos que ela estava pressionando era para que ele tirasse o Duque de York desse cargo de protetor do reino, e foi exatamente isso que aconteceu. Outro ponto também é que enquanto o rei estava nesse período adoentado, houve uma série de conflitos entre a Margaret de Anjou e entre o Duque de York. Ficou bem notório que havia um atrito entre eles. Então, quando o Henri VI tomou o partido da sua esposa para tirar o Duque de York do cargo, esse foi o estopim para que o Duque de York levantasse armas, pegasse suas tropas e combatesse o rei da Inglaterra. Então, os motivos que a gente tem para a Guerra das Duas Rosas começar. Você tinha o Duque de York, que era descendente da realeza inglesa, você tinha um rei que era muito fraco, você tinha a derrota para a França na Guerra dos 100 Anos, e você teve um motivo pessoal que foi o Duque de York se tirar de um cargo alto, que era uma humilhação enorme para ele. Então, em maio de 1455, ocorreu a Batalha de St. Albans, que é considerada a primeira batalha da Guerra das Duas Rosas, que foram as tropas do Duque de York contra as tropas reais. E o Duque de York ele acabou sendo derrotado nessa primeira batalha. Em fevereiro de 1456, ele resignou aquele cargo, né, que ele tinha sido destituído. Ele, digamos assim, assumiu isso e se considerou perdedor da batalha. Então, com a vitória das tropas da realeza, acabou que a Margaret de Anjou acabou ganhando muito mais força ainda dentro do governo, o que geraria também muito mais atritos com o Richard de York. Outro ponto importante que aconteceu nessa época, no ano de 1457, foi que o Edmond Tudor, o filho do Henri Tudor com a Margaret, ele teve um filho chamado Henri Tudor. O Henri Tudor vai ser também muito importante para o desfecho dessa história. Em 30 de dezembro de 1460, ocorre um novo capítulo dessa guerra, que foi a Batalha de Wakefield. E novamente são os mesmos contendentes. De um lado o Duque de York, do outro lado as tropas da realeza. A Casa de York foi novamente derrotada, só que nessa guerra o Richard de York ele acabou sendo morto. Então o filho dele, o Edward, se tornou, por hereditariedade, o novo Duque de York. E não apenas o Duque de York, ele também continuou aquela guerra que o seu pai havia iniciado. Agora, à frente das tropas que haviam sido de seu pai, Edward retomou essa guerra contra a realeza inglesa. E no dia 29 de março de 1461,
ocorreu a Batalha de Toutal, que é considerada a batalha mais sangrenta já ocorrida em solo inglês, com mais de 10 mil mortos dentro dessa batalha. E nessa batalha, então, o Edward saiu vitorioso. Ele conseguiu derrotar as tropas da realeza e ele então foi coroado o novo rei da Inglaterra como Edward IV. Nesse ano de 1464, eles retornaram para a Inglaterra porque eles tinham a oportunidade de contra-atacar o Edward IV com tropas que estavam contra ele. Só que esse contra-ataque ele deu errado e no ano de 1465 o Henry VI foi preso. Uma figura muito importante nessa vitória do Edward IV foi o Richard de Neville, que era o conde de Warwick. Essa foi uma das figuras principais dentro dessa guerra que ele travou contra o Henry VI, e ele teve muita força dentro do governo. Só que aconteceu um problema dentro desse reinado do Edward IV. Na hora de se casar, ele, sendo rei, muitas casas reais estrangeiras ofereceram suas princesas para ser a esposa dele. Então ele poderia aproveitar essa oportunidade para gerar relações exteriores através do casamento a favor da Inglaterra. Inclusive, o conde de Warwick foi uma das pessoas que chegou a fazer acordo de casamento para ele. Só que o Edward IV ele preferiu se casar com uma nobre inglesa, uma nobre de uma casa da nobreza um pouco mais baixa. Isso incomodou bastante o conde de Warwick. Então, quando o Edward IV se casa com essa mulher, ele aí acabou fazendo com que a família dela, com que a casa real dela se tornasse bem mais forte. Isso acabou diminuindo a participação do conde de Warwick dentro do governo. Então, com mais um personagem movido por uma humilhação pessoal dentro do governo, por uma perda de poder dentro do governo, o Richard de Neville começou a conspirar contra o Edward IV. Uma das conspirações que ele promoveu foi se aproximar do irmão do rei, o George, e influenciar o George para o seu lado. E o George acabou se casando com a filha do conde de Warwick, e isso irritou extremamente o Edward IV. Isso foi considerado por ele uma traição. Então, dentro dessas tramas todas, o conde de Warwick ele começou a promover rebeliões dentro da Inglaterra para que com isso conseguisse enfraquecer aos poucos o rei para ele conseguir derrubá-lo. Em 1470, o Warwick e o George, o irmão do rei, eles fizeram uma rebelião contra o governo e acabaram sendo derrotados. Com essa derrota, eles fugiram para a França e na França eles começaram a regimentar tropas para conseguirem retornar para a Inglaterra e conseguir derrotar esse novo rei. Com essas tropas, então, eles invadiram a Inglaterra e conseguiram derrotar as tropas reais. E aí a gente tem uma reviravolta nessa política inglesa da época. O Henry VI, que estava preso, ele foi levado de volta ao trono em outubro de 1470. Então a gente tem aqui um caso de um rei que foi derrubado, passou quase 10 anos fora do cargo, alguns anos em exílio na Escócia, outros anos preso em Londres, e agora ele então foi posto de volta ao poder. Edward IV foi em exílio para a França e lá ele também começou a regimentar tropas para retomar o poder. E ele em 1471 consegue isso. Ele retorna para a Inglaterra com as suas tropas. O
conde de Warwick, durante a guerra, acaba sendo morto. Ele tira o Henry VI do trono e ele volta então a governar. O Edward, que era o filho do Henry VI e o que seria legitimamente herdeiro do trono, acabou morrendo durante uma batalha dessa invasão. Já a Margaret de Anjou acabou sendo presa. Ela ficou presa durante 4 anos na Inglaterra e depois foi mandada de volta à França, onde não teve mais nenhum tipo de participação relevante na política. Então, tudo se tornou muito calmo para o Eduardo IV. Ele havia derrotado seus desafetos. Henry VI acabou morrendo dentro da prisão, supõe-se que ele tenha sido assassinado, e dessa forma então ele passou a ter um reinado bem mais tranquilo, porque todos os seus inimigos agora estavam mortos ou exilados, sem nenhuma condição de fazer frente a ele. Eduardo IV reinou até o final da sua vida e ele veio a falecer em 9 de abril de 1483. Com a sua morte, quem então foi alavancado ao cargo de rei foi o seu filho Edward, então nomeado como Eduardo V. Só que agora a gente vai ter uma nova reviravolta dentro de toda essa história política. Richard, que era irmão do rei Eduardo IV, ele levantou uma alegação dentro do parlamento inglês de que o Eduardo V seria um filho bastardo e não um filho legítimo do Eduardo IV. Então, o Richard III alegou que o Eduardo V não tinha direito de ser o rei da Inglaterra. E esse argumento foi aceito, foi justificado. Viu? Então, o Richard acabou sendo nomeado rei pelo parlamento e ele foi coroado no mesmo ano de 1483 como rei Richard III. Tudo ia bem nesse reinado do Richard III, depois que ele tirou o seu sobrinho do poder, mas ainda havia um nome que poderia clamar o trono para si, que é o Henry Tudor, que a gente falou anteriormente. Apesar do nome do Henry Tudor existir dentro dessas discussões políticas da época, o Richard III não tinha maiores preocupações com isso, até que o seu único filho, Edward, acabou falecendo muito novo. E isso deixou o Richard III desesperado, porque não havia mais um nome da sua casa real para a sucessão. Então, com a morte do filho, o Richard III ele decidiu que ele iria matar o Henry Tudor para que não houvesse mais a possibilidade dele clamar pelo trono. O Henry Tudor estava há muitos anos em exílio na França, ele arregimentou muitas tropas, contando inclusive com o apoio do rei da França, e ele invadiu a Inglaterra. Em uma batalha em 1485, que foi a Batalha de Bosworth, o rei Richard III acabou sendo atingido e morreu durante o combate. O Henry Tudor conseguiu derrotar as tropas reais e ele então chegou à coroa. Ele era descendente real, não havia um rei, não havia nenhum outro sucessor hereditário e ele era o único nome disponível. Então ele acabou assumindo como Henry VII e ele também acabou se casando com Isabel, filha do Richard III, justamente para querer promover uma união dentro da Inglaterra, para acabar com todos esses conflitos civis que vinham se arrastando há 30 anos. Então, em 1485, foi encerrada essa Guerra das Duas Rosas. O Henry Tudor então chegou ao poder, a casa Tudor foi a vencedora, deu início a uma nova dinastia e, por curiosidade, o Henry VII e a sua esposa Isabel são pais do Henry VIII. Henry VIII, que ficou tão famoso pelas suas 6 esposas e por ser o criador da Igreja Anglicana. Então, pessoal,
Isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.